Agora que terminamos a leitura, nossas atividades são do mesmo livro. Aprender Sempre, volume 1. Vamos agora para a página 28. Aula 8. A pontuação de diálogo nos contos. Então, agora que vocês finalizaram a leitura, vocês vão grifar todas as falas dos personagens, ok? Então, vocês vão voltar lá no texto e todas as falas vocês vão fazer um risquinho embaixo, tá? Ou pode pegar uma canetinha, marca-texto e passar por cima também, tá? Então, pode ser ou uma canetinha marca-texto ou pode pegar o lápis mesmo, lápis grafite, e fazer um tracinho embaixo. Pode sublinhar também. E depois vocês vão responder aqui no item 1. Como você fez para descobrir quais eram as falas? Então, como você descobriu quais eram as falas lá no texto? O que tem lá no texto que a gente sabe, que mostra pra gente que aquilo lá é uma fala? Então, aí vocês vão escrever nessas linhas do item 1. Item 2. A pontuação é muito importante para que os leitores compreendam a história, né? Que é aquilo que a gente conversou. Então, quando eu estou lendo, eu preciso saber se aquele personagem, se aquele autor está gritando, se ele está perguntando, se ele está triste, se ele está contente, se ele está com medo, se ele está conversando com alguém, se ele está pensando, né? Então eu preciso saber dessas coisas que não tem como a gente descobrir. Por isso que existem as pontuações, tá? Então, as pontuações são para isso, para a gente perceber o sentimento, né? E o que está acontecendo com essa história. Então, a pontuação serve para que, quando a gente está lendo, para que a gente sinta como se uma pessoa estivesse contando para gente, ok? Então, agora vocês vão ler o trecho do conto escrito, mas esse mesmo trecho está escrito de duas maneiras diferentes. Então, vocês vão observar e vão anotar aí na alternativa 3 qual é a diferença entre eles, tá? Então, os dois trechos estão dizendo a mesma coisa, só que eles estão organizados de maneira diferente. Então, vamos lá. Os cabritinhos responderam: podeis ir sossegada, querida mamãe. Ficaremos bem atentos. Com um balido, a velha cabra afastou-se confiante. Pouco depois, alguém bateu à porta, gritando: abra, queridos pequenos. Está aqui vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Mas os cabritinhos perceberam, pela voz rouca, que era o lobo. Não abrimos nada, disseram. Não é a nossa mãe. A mamãe tem uma vozinha suave. A tua é rouca. Tu és o lobo. Então agora eu vou ler o trecho de baixo. Os cabritinhos responderam: podeis ir sossegada, querida mamãe. Ficaremos bem atentos. Com um balido, a velha cabra afastou-se confiante. Pouco depois, alguém bateu à porta, gritando: abra, queridos pequenos. Está aqui vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Mas os cabritinhos perceberam, pela voz rouca, que era o lobo. Não abrimos nada, disseram. Não é a nossa mamãe. A mamãe tem uma vozinha suave. A tua é rouca. Tu és o lobo. Então, qual desses dois trechos aí vocês acham que está correto? E por quê? O que tem de diferente nesses dois trechos? Então, aí embaixo vocês vão escrever qual é a diferença para o leitor. Leitor é aquele que está lendo, tá? Então, qual é a diferença para você que está lendo entre essas duas formas aí de pontuar o texto? Os dois textos estão com pontuação, mas as pontuações estão um pouco diferentes. Então, qual que é a diferença da pontuação de um para outro? Qual vocês consideram o trecho correto? Página 29.
A alternativa 1 não precisa ser feita, porque é uma atividade oral, tá? Para ser debatida com outras crianças, de forma que seja comparadas as diferentes ideias a respeito do trecho lido na página anterior. Porém, como nós ainda estamos nas aulas remotas, isso ainda não será possível. Então, na alternativa 2, vocês vão registrar o que vocês concluem a respeito de alguns tipos de pontuações. Então, aí o travessão. Então, para que serve o travessão? Tá? Quando a gente deve colocar o travessão numa escrita? Então, é aí que vocês vão colocar. Para que serve os 2 pontos a respeito desse trechinho aí, tá? Então, vocês podem ler novamente o trechinho aí do item 1 para ajudá-los e vocês vão escrever. Aí, nesse trecho 1, o travessão está servindo para quê? Os 2 pontos está servindo para quê nesse trechinho? Página 30 é a continuação. Então, o ponto final nesse trecho lido, para que ele serve? O ponto de exclamação. Qual é o sentimento que está querendo transmitir para o leitor? E você sabe o que indica o ponto de interrogação? Para que serve? Quando ele deve ser colocado no texto? Item 3. Releia a frase. Não abrimos nada, disseram. Não é nossa mamãe. A mamãe tem uma vozinha suave. A tua é rouca. Tu és o lobo. Porque a palavra disseram está entre 2 travessões. Então, pode ver aí, ó, a palavra disseram está no meio de 2 travessões. Por que será? A quem se refere essa palavra? Então, disseram quem? Quem que está dizendo, né? Esse disseram, quem que é? Faz parte da fala dos cabritinhos? Ou faz parte da fala do lobo? Então, aí são 3 perguntinhas, portanto, precisa ter 3 respostas, tá? A resposta da primeira pergunta, finalizada, depois a resposta da segunda e depois a resposta da terceira, ok? Alternativa 4. Na frase lida, há 2 adjetivos que ajudam a diferenciar a voz do lobo e da mamãe cabra. Quais são eles? Lembre-se de que adjetivos caracterizam e qualificam as palavras. Eu vou colocar aqui uma pequena explicação do adjetivo, do que é adjetivo, tá? Mas nós já trabalhamos os adjetivos este ano ainda. Então, é apenas para que vocês relembrem, tá? Então, os 2 adjetivos que vocês vão preencher aqui no item 4, que ajudam a diferenciar a voz do lobo e a voz da mamãe cabra, é referente a esta frase que está na alternativa 3. Matias, você já decidiu o que vai dar de presente de aniversário para sua mãe? Já, acho que vou dar um livro. Eu pedi ajuda para minha avó, mas ela não entende o que é que eu quero. Se eu não der mais dados para ela sobre os gostos da minha mãe, ela não vai poder me ajudar. Você tem razão. Você se lembra que na escola estivemos falando do uso dos adjetivos? Hoje vamos aprender brincando com umas palavras muito especiais. Eu vou dizer uma palavra em segredo para um de vocês, um substantivo, e esse aluno terá que pensar palavras que descrevam esse substantivo para que o resto possa adivinhar de que palavra estamos falando. Pode começar, Luciana. Este substantivo é carinhoso, peludo, fiel e protetor. Perfeito. Alguém já sabe? É um cachorro. Tudo que diz, descreve um cachorro. Muito bem. Agora é a sua vez, Matias. O substantivo é amarelo, quente, necessário, fogoso. É o sol? Muito bem, Maíco. Todas essas palavras que usamos para descrever os substantivos, que nos dão informação sobre eles, são os adjetivos. Então os adjetivos nos dizem como são os substantivos. Isso mesmo, Michael. Eles dizem as qualidades dos substantivos aos que fazem referência. Vamos ver agora se tudo o que você aprendeu vai poder ajudá-lo um pouco. Eu vou ler para você. Escuta, avó, quero que você me recomende um livro interessante de história uruguaia. Além disso, eu quero comprar flores amarelas muito perfumadas e um chocolate
sorvete suíços muito gostosos. Com isso, ela já não vai ter dúvidas. Obrigado, Lu. É muito importante que você os use bem, para que todos entendam o que você quer dizer. Então, pessoal, espero que vocês tenham relembrado sobre o adjetivo, tá? Então, os adjetivos são muito importantes. Os adjetivos caracterizam a palavra, tá? O substantivo. Então, se eu falo menino, pode ser vários tipos de menino, não é mesmo? Agora, se eu caracterizo esse menino e falo assim, menino triste, menino moreno, menino louro, menino feliz, menino alegre, a gente já consegue imaginar, né? Quando eu falo menino triste, a gente já imagina um menino triste. Um menino moreno, a gente já imagina um menino de cabelos castanhos, né? Então, os adjetivos, eles caracterizam, eles explicam melhor sobre o substantivo, sobre aquela palavra que a gente quer transmitir, tá bom? A alternativa 5 e a alternativa 6 não deve ser feita, ok? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, pode perguntar à sua professora. Estaremos à sua disposição. Um beijo!